Olá pessoal, eu sou a professora Cláudia. A aula de hoje nós vamos entender como é que funciona o este e esse, que a maioria de vocês e do povo por aí usa intuitivamente. Tem regra, vamos ver como é que funciona. Bom, começa assim, o pronome este, esse e aquele são pronomes demonstrativos. Pertencem a uma grande classe, que são as palavras que servem para substituir e acompanhar os nomes. Isso é pronome. Como é que funciona um pronome demonstrativo? Bom, os pronomes demonstrativos masculino singular estão aqui. Tem também feminino e tem também o que a gente chama de estrutura neutra, que é o isto, isso e aquilo. Quando a gente explica o que serve ao masculino, a gente pode tranquilamente associar ao feminino e ao neutro, sem sofrer, tá bom? Então, olha só. Primeiro caso, quando é que a gente realmente começa a sofrer com o uso do pronome? Quando a gente começa a escrever um texto e não sabe se a regra de uso é assim, ó, eu já usei uma vez o este, acho que agora, para não ficar repetitivo, eu vou trocar por esse. Essa é uma furada. Tem uma regra boa que funciona assim. Este, deixa eu pegar uma caneta. Ó, este é um pronome que nós utilizamos para a apresentação das ideias. Então lembra, o este, ó, é um pronome de apresentação. O esse é um pronome de retomada. Então, ó, esse aqui é um pronome de apresentação, para apresentar, e esse aqui é um pronome para retomar. Bom, uma vez combinado isso, agora a gente dá uma olhada no exemplo. Primeiro caso, tchitchan é a verdade, você deve estudar. O pronome que aqui será utilizado é um pronome que está apresentando o assunto. Então, sem sofrer, esta é a verdade. Qual é a verdade? Ó, você deve estudar. Percebe? Ele é o pronome demonstrativo que apresenta a ideia, o fato, a opinião, o argumento. Agora, volta aqui. Novo exemplo. Você deve estudar. Ah, o fato já está posto. Eu quero retomá-lo. O que a gente faz? Pronome de retomada. Essa é a verdade. Para quem gosta de nomes estranhos, né? A gente diz assim, ó, que quando a gente recupera uma informação, esse é o nome que nós damos aos recursos anafóricos. E quando a gente antecipa uma informação não dada, a gente diz que isso é um recurso catafórico. Nome chique, nome bonito, às vezes aparece uma prova ou outra, tá? Presta atenção. Então volta lá, ó. Esta apresentou, essa retomou. Ficou fácil, ó. Apresenta, retoma. Bom, agora vem aquele outro caso, que geralmente aparece em provas. Eles colocam em pares, o que a gente chama de núcleos compostos. Aqui, ó, eu queria que você olhasse para a expressão Ana e André. Para quem entende um pouco de análise sintática, Ana e André nessa frase representam o sujeito da frase, ele é composto, né? Dois núcleos. E agora eu quero seguir a minha frase daqui, de onde eu estou, exatamente daqui, retomando e usando pronomes para recapitular para onde cada um deles foi, levando em consideração que eles tenham ido para lugares diferentes. Como é que eu faço? Pensa sempre assim, o esquema é onde eu estou e exatamente para quem eu olho primeiro. Quem eu vejo primeiro? O André. Esse é o que eu vejo primeiro. O pronome que apresenta, que aparece primeiro, é o pronome este. Beleza, a Ana é a segunda, né? Não, para nós a Ana é a última. E se ela é a última, aqui, ó, vem comigo só um pouquinho. Nós vamos combinar uma sequência bem importante. Este é o primeiro, esse é o segundo e aquele é o terceiro e o último. Beleza? Terceiro, tem que pôr com o. Terceiro e o último. Então, ó, se essa sequência apareceu, agora eu vou lá e aplico. Vamos combinar. Veja só. Este é o primeiro que eu vejo da sequência da frase. Este foi para Florianópolis. E a Ana é a última. Então, aquela foi, sei lá, escolhe aí um destino. Foi para Matinhos, que é um lugar tão belo. Tá bom? Agora, segue embaixo. Cláudia, beleza. E quando tem três? Tem regra? Tem. Eu vou explicar, depois eu digo para você, não use. Estranho, né? Mas você vai entender por quê. Ana, Pedro e André viajaram. Bom, vamos lá. Então a gente vai seguir daqui, não é isso que a gente combinou?
Então vamos lá. Quem é o primeiro? André. Então, ó, este foi para Florianópolis. O Pedro apareceu agora. Ele é o último? Não, ele é o intermediário. O intermediário é o segundo. A gente vai retomar o Pedro com esse. Então, ó, André, este foi para Florianópolis, esse para Campinas e aquela para Matinhos. Por que eu falei não use? Porque olha só, você está assistindo essa aula agora e você vai lembrar disso. Agora, quem não assistiu a essa aula há pouco tempo, não lembra dessa sequência. E se você usa isso como um recurso no seu texto, você compromete o entendimento dele. Pode ser que o seu leitor não tenha esse compreendimento. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar confuso. Na dica, olha, uma dica fundamental. Na dúvida, se você imagina que o sujeito não lembra, não use, tá? E o terceiro e último caso. Aqui a gente vai trabalhar com a ideia do pronome a partir do uso para indicar o lugar. Ó, lembra de uma coisa. O isto é para apresentar a primeira vez, o isso a segunda vez e o aquilo a terceira vez. Então, peraí, nós vamos combinar uma coisa. Pensa assim, ó. Você lembra dos pronomes? Primeira, segunda e terceira pessoa? Primeira pessoa eu, segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Então, ó, lembra disso e associa as coisas. Quando eu digo isto é meu, eu estou dizendo isto porque demonstro que está com a primeira pessoa, eu. Agora vamos imaginar que eu entregue isso para você. Você está me assistindo, pronto. E aí eu aponto para você e digo, olha, isso é meu. Com quem está agora? Está com você. E agora vamos imaginar que eu estou conversando com você sobre o quadro. Veja, e aí eu quero mostrar que não está nem com a primeira pessoa, nem com a segunda. É algo que não está dentro do nosso campo. Então eu digo, aquele quadro é meu. Percebe? Essa é a diferença. Então, ó, dica rápida e simples. Se eu digo, estas mãos estão sujas, eu estou falando das minhas mãos. E se eu digo, essas mãos estão sujas, eu estou falando das suas mãos. Das mãos de quem ou com quem eu converso. E se eu digo, aquelas mãos estão sujas, é de qualquer pessoa que não está dentro dessa conversa. Pensa nisso, tá bom? Ó, fim de papo para pronome demonstrativo. A gente tem mais aula depois. Um abraço, a gente se vê. Tchau!